Olá, meus amigos e irmãos na fé, visitantes do canal, tudo bem com vocês? Que o Eterno os abençoe grandemente, no nome de Yahushua HaMashiach. Muitos irmãos têm comentado, às vezes, através do WhatsApp, através dos comentários do canal, dos vídeos do canal, sobre o dízimo, a exemplo do gasofilácio, que está no Antigo Testamento. Então entenda o gasofilácio, aquela caixa onde depositam os dízimos e as ofertas. Para que serve? Será que existia? Então, quando eu terminar de falar aqui, você vai ver eu falando ainda nos estudos que eu já fiz separadamente. Porém, esse é o vídeo onde estão todos juntos, para que vejam o estudo completo num único vídeo junto. Então, qualquer pergunta e dúvida pode deixar nos comentários ou enviar o e-mail para fimdotempo@gmail.com. Eu estarei respondendo as perguntas. Então vejam esse estudo porque é muito edificante, tanto quanto aos dízimos e as ofertas. Vejam o vídeo completo. Se for muito longo, pare, marque o minuto que você parou e veja o resto depois. Então que Yahushua HaMashiach siga abençoando a todos. Para iniciar esse estudo sobre dízimos e ofertas, vou ler uma escritura que está escrita no livro de Malaquias, capítulo 3. Eu vou ler do versículo 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, para termos um contexto maior. Está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. O original aqui é Yahu Tsebaot, em hebraico. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vide, no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz Yahu Sebaot, Senhor dos Exércitos, como está escrito. Temos aqui então que o Eterno se indigna com o povo de Israel, porque eles não estão vivendo os seus mandamentos. Indagam. Como está no versículo 7 do capítulo 3. O Eterno diz a eles, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Aqui o Eterno está chamando a atenção porque eles abandonaram vários mandamentos dele. Não somente os dízimos, mas vários. Porque antes do versículo 6, ele fala de outras coisas também. O Criador chama a atenção a outros pecados, a outros mandamentos que eles quebraram. Aí continua dizendo, no versículo 7, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Porque eles não estavam vivendo mais também, além de outros mandamentos que quebraram, os mandamentos sobre o dízimo e as ofertas. Mas o que seriam esses dízimos e essas ofertas? Que o Eterno cobra deles como mandamento? Seria dinheiro? Como usam hoje no lugar do dízimo? Seria a forma correta de dizimar, dando dinheiro? Lembre-se que naquele tempo o Eterno cobrava os mandamentos, porém eles possuíam dinheiro e moeda para comercializar e trabalhar no mundo naquele tempo. Mas era isso que eles traziam ao templo? Era dinheiro que eles traziam ao templo como
cumprimento dos dízimos e das ofertas? Vamos entender melhor o contexto de Malaquias 3, versículos 6 a 12, ou todo o contexto de Malaquias capítulo 3, referente aos mandamentos e dízimos e ofertas, porque ele não fala só de dízimos e ofertas, cita seus estatutos e outros mandamentos também. Mas vamos entender nas Sagradas Escrituras o que eram esses dízimos e ofertas. E para isso vamos ver no livro de Levítico, no livro de Levítico, capítulo 27, versículos 30 ao 33. E está escrito: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Aqui temos o nosso eterno Yahweh, o grande eu sou, o eu sou, mais conhecido nas nossas letras como YHWH, e Senhor, como traduziram, né? Porém, Senhor não é o nome dele. É a tradução que colocaram no lugar do nome que constitui as 4 letras YHWH. Eu vou deixar na descrição um estudo que fala sobre isso, sobre o nome do Eterno, o nome do Pai, YHWH. Agora aqui nessa leitura, nós temos o que realmente são os dízimos. É a 10ª parte dos alimentos, tanto de cereais como de frutas e animais. Todos esses alimentos são santos e eram para ser dedicados ao Eterno, nosso Criador, no tabernáculo de Moisés, para serem cuidados pelos sacerdotes e levitas, para que haja mantimento em minha casa, como disse o Eterno, nosso Salvador e Criador, em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mesmo no tempo da lei de Moisés, o tempo do tabernáculo de Moisés, já existiam os dízimos, pois eram ordenanças, mandamentos, estatutos do Eterno Criador, e eram para serem cuidados pelos sacerdotes e levitas, mesmo sem a existência do templo ainda, o templo que Salomão construiu. Não é o dinheiro que é santo ao Eterno, ou a 10ª parte do dinheiro, ou do seu salário, ou de tudo que você ganha em dinheiro. O que é santo ao Eterno são a 10ª parte das dízimas ou dízimos das colheitas e dos animais. Vamos ler no livro de Números, capítulo 18, dos versículos 20 ao 32, onde está escrito: diz também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresenta ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés:
Também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta, como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto lhes dirás: quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas, comê-lo-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é vossa recompensa, pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Aqui temos então para que serve o primeiro dízimo que é dado, oferecido ao templo. Esse dízimo que era entregue ao templo, como está em Malaquias capítulo 3, versículo 10, para que em minha casa haja mantimento, são esses dízimos oferecidos aos levitas, e também dentro desse primeiro dízimo, que é dedicado ao templo e aos levitas, também é dedicado ao sacerdote, o sumo sacerdote Arão, como consequência a todos os outros sumos sacerdotes que vieram depois dele. Vejam que os próprios levitas dedicavam a parte do dízimo que eram para eles, para o sumo sacerdote, porque ele também era levita. E por que alimentavam-se desses dízimos? Porque eles se dedicavam praticamente 24 horas ao serviço da obra do Eterno, o Criador, na tenda da congregação. Para quem não sabe, não conhece, a tenda da congregação citada aqui, nessa leitura que fizemos, é o tabernáculo de Moisés, onde eles abrigaram a arca da aliança com as tábuas dos 10 mandamentos. Aqui temos o primeiro dízimo. Como vimos no segundo vídeo, a segunda parte desse estudo, são as dízimas dos cereais, dos frutos das árvores, que hoje é chamado de frutas, e dos animais também. Tudo que era mantimento e alimento. Dentre os frutos da terra, sejam cereais ou frutos das árvores, como também os animais. Não era dinheiro nem moedas. E isso se seguiu até os tempos do Messias, quando ele esteve andando aqui sobre essa terra. Por isso, quando o templo já existia, foi decretado e cobrado o dízimo, como está na base do contexto de Malaquias capítulo 3, versículos 6 ao 12. Então entenda uma coisa: o primeiro dízimo, ou as dízimas dos frutos da terra, dos cereais e dos animais, eram para o templo, santificadas ao Eterno, e para os levitas, consequentemente também para o sumo sacerdote, que era levita, Arão, irmão de Moisés, o qual também era levita, porque eles foram descendentes da tribo de Levi, ou de Levi, propriamente dito, terceiro filho de Jacó, com Lia, como está em Gênesis capítulo 29, versículo 34. E Moisés e Arão, consequentemente, todos os outros levitas, são descendentes de Levi, filho de Jacó, ou terceiro filho de Jacó, com Lia. Agora vamos ver sobre o segundo dízimo, que era dedicado para as festas hebraicas, ou os festivais que existiam entre o povo hebreu, que eram as festas hebraicas. As Moed, no hebraico, que são os festivais ou festas hebraicas, descritas na Torá, o qual faremos depois
um estudo mais aprofundado sobre as festas, ou 7 festas hebraicas que constam na Torá, ou no Pentateuco, como é mais conhecido hoje. E aí falaremos também sobre o sentido espiritual dessas festas, no que corresponde às profecias. Lógico que os dízimos e as ofertas também têm um sentido espiritual, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o qual não falarei nessa série de estudos, mas depois em uma outra série de estudos. Então entendam que tudo que é literal também existe um sentido espiritual. E não quer dizer que tenha somente um significado espiritual, mas também tem um significado literal, pois eles viveram isso. Mas falarei do sentido espiritual, o significado espiritual, numa próxima série de estudo depois destas. O que significa realmente, no sentido espiritual, os dízimos e as ofertas. Esse estudo é mais para mostrar o que eram os dízimos no Antigo Testamento e no Novo, no sentido literal, como mandamento, se é para continuarmos seguindo ou não, da forma que era. E também para entender realmente o que eram os dízimos e as ofertas, se é realmente o que pregam hoje nas religiões ou denominações. Então, em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, 23, 24, 25, 26 e 27, temos escrito o seguinte: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor, teu Deus, escolher para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita, que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Aqui temos o segundo dízimo, que o Eterno determinou para que os próprios hebreus, ou aqueles que criam nele e viviam seus mandamentos, guardassem esses dízimos, dedicassem eles para as festas hebraicas, o Moed, festivais em hebraico. E também temos o ensinamento que se essas pessoas estivessem longe do local determinado pelo Eterno para o festival ou a festa, e não pudessem levar esses dízimos junto consigo, para dele comer e festejar junto com os outros, eles poderiam vender essas propriedades, esses alimentos, e levar o dinheiro consigo, para quando chegasse ao local, ali pudesse comprar tudo o que pudesse desejar e comer com sua família, sem desamparar o levita, que não tinha herança. Consequentemente, alimentando também o levita com esses dízimos, esses alimentos que eram para ele e sua família. Até aqui também não vemos dinheiro sendo ofertado no templo nem no tabernáculo, nem para si mesmo, mas uma ordem para vender, e é lógico, porque recebia dinheiro em troca da venda, mas com esse dinheiro se comprava outros alimentos, ou os mesmos alimentos, para festejar então no local determinado que ocorreria a festa, não desprezando ou deixando de faltar em ajudar e contribuir com bem-estar e alimentos aos levitas, pois eles não tinham herança e nem trabalhavam com a terra, nem produzindo bens. Esse é o segundo dízimo. Como vimos no primeiro, segundo estudo e agora nessa terceira parte, tudo é referente aos alimentos,
sejam cereais, frutos das árvores ou animais. E temos também o procedimento que o Eterno determinou e orientou aos filhos de Israel, tanto para o templo, para os sacerdotes, levitas e para si mesmo. Vejam que existia dízimo. Esse segundo dízimo era para si mesmo. Eles sempre guardavam essa parte para usar nos dias das festas determinadas pelo Eterno, para que quando chegassem essas festas, eles não tivessem o que comer ou festejar. E eles guardavam esse dízimo, para que quando chegassem essas festas, eles pudessem comer e festejar. Vejam que são dízimos do próprio trabalho da pessoa, que ele separava para o Eterno, para usar nas festas ao Eterno, junto com sua família, e também se visse algum levita, junto com esses levitas. Porém, isto, infelizmente, as denominações não ensinam. As igrejas não ensinam. Elas ensinam outro contexto, o qual falarei nos vídeos posteriores. Contexto muito equivocado quanto ao verdadeiro contexto das Escrituras e destes mandamentos sobre os dízimos e as ofertas. Agora vamos ver sobre o terceiro dízimo, que está também no mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículos 28 e 29, onde está escrito: Ao fim de cada 3 anos tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano, e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Temos aqui um outro dízimo, que seria o terceiro dízimo, que era para ser dedicado ao fim de cada 3 anos, do fruto do terceiro ano, do trabalho da pessoa. E esse dízimo era dedicado ou direcionado aos levitas também que estivessem próximo, como também ao estrangeiro de outras nações, que não tinha provisão e estava ali por perto, como também aos órfãos e viúvas, aos pobres, literalmente. Vejam que o Eterno tinha cuidado com todas as pessoas, mesmo não sendo de etnia hebraica, mas também um estrangeiro que estivesse ali por perto. Ele não era excluído e nem abandonado como mendigo ou como estrangeiro perdido que não tinha o que comer, como também as crianças, órfãos e viúvas, que já não tinham mais seus maridos para sustentá-las, e também passavam por privações ou eram pobres. Percebam que até com essas pessoas o Eterno tinha cuidado, e não os deixavam de fora, mas tinham provisão do próprio Criador, através desse dízimo, que não era para o templo, mas para essas pessoas que estivessem próximas desses crentes, ou verdadeiros Yahudim, servos do Eterno. Agora pergunte a si mesmo: as pessoas, elas trabalham, elas fazem isso? É ensinado isso nas igrejas ou nas denominações? Alimentar os órfãos e as viúvas? As crianças abandonadas? O estrangeiro? O mendigo que não tem o que comer? Que está próximo de você ali na sua cidade? É isso que o texto mostra. Não estou falando de caridade, mas de mandamento do Eterno. Obra determinada pelo Eterno. Veja que era para o bem de todos. Então, por que hoje existem muitos órfãos, crianças abandonadas nas ruas, viúvas, pessoas de classe pobre mesmo passando por privações, até dentro do corpo da igreja, ou daqueles que professam a fé no Criador e no Salvador, pessoas passando por dificuldade. E cadê os dízimos para ajudá-las? As igrejas estão fazendo isso? Eu sei que existem algumas igrejas pequenininhas que até fazem essa obra de caridade, mas não entendem realmente o que é o dízimo. Mas existem aquelas exceções.
Mas a maioria, as grandes denominações de redes grandes em todo o mundo, não estão fazendo isso. As pessoas estão dando a essas igrejas, ou esses templos construídos pela mão do homem, dízimos que eram para ser dedicados às pessoas, ao estrangeiro, ao levita, ao órfão, à criança de rua abandonada e às viúvas. Será que estão dizimando da forma correta? Estão entregando ao Senhor, ao eterno Yahweh, louvado seja o seu nome, o que é para ser santo ou dedicado a Ele? Estão dizimando corretamente? Esse é o contexto das Escrituras, e não o que estão ensinando nas igrejas. Eles isolam alguns versículos do capítulo 3 de Malaquias e acabam mudando todo o contexto, fazendo errado e fazendo com que as pessoas, os dizimistas, tirem a 10ª parte e dedique de forma errada. Porque, como vimos aqui, não é simplesmente a 10ª parte do que você ganha, mas a cada 3 anos, no final de 3 anos, você tiraria o dízimo do último ano, do terceiro ano, para essas pessoas. Do terceiro ano inteiro. Não é uma vez por mês, uma vez por ano. Eram depois de 3 anos, falando do terceiro dízimo. E se você for ver, o primeiro dízimo, o segundo dízimo, também existiam lapsos de tempo para se retirar a 10ª parte. Assim eram os mandamentos, não é como ensinam nas igrejas. Todo mês você tirar a 10ª parte. Essa é a forma que eles inventaram para prosseguir com as suas obras. Mas será que são obras do Eterno? Não estou falando contra os pastores sinceros, que querem fazer uma boa obra para o Eterno. Nem os dizimistas fiéis, que sentem no coração, que estão colaborando com a obra do Criador. Não estou falando contra eles, mas da forma correta, sobre o dízimo, no contexto real das Sagradas Escrituras. Será que estão procedendo corretamente quanto aos dízimos e às ofertas? E o texto base, vamos ler no livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 6. Vamos ler até o 12, onde está escrito: Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz Yahweh Tsebaot. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Elohim? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Aí agora, no versículo 10, que é o versículo base da maioria das igrejas, está escrito: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz Yahweh Sebaot. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Yahweh Sebaot, que está traduzido como Senhor dos Exércitos. No versículo 12, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Sabemos que eles pegam o texto base, principalmente os versículos 10 e 11, para falar e explicar que os fiéis que pertencem a uma denominação, ou frequentam uma denominação, uma igreja, independente do seu nome ou do seu CNPJ, para dar à igreja o seu dízimo todo mês,
como 10ª parte do seu salário ou do que ganha. E às vezes, até de tudo que ganha ou de tudo que tem. Com a ideia que para que a sua casa, a casa do Eterno, tenha mantimentos. Correto está o texto. Corretamente o Eterno reclamou, devido aos hebreus não estarem dizimando, nem entregando os dízimos ao templo que estava vigorando em Israel, em Jerusalém. Porém, nas igrejas, eles trazem esse ensinamento para a sua denominação ou instituição religiosa, como se fosse o mesmo templo de Jerusalém. E não conhecendo o contexto, dão a visão e o entendimento. E muitos caem nisso, até porque creem no Eterno, mas por não terem entendimento, seguem essa mesma linha de pensamento. Mas está incorreto, se você for ver o contexto bíblico. Não é dízimo de dinheiro todo mês, ou a 10ª parte do seu salário todo mês, que deve ser ofertado para os templos construídos pelas mãos dos homens, ou denominações. Porque o dízimo no contexto bíblico são os alimentos, como vimos nos vídeos anteriores. E sabemos que existia dinheiro na época. Ou seja, com todo respeito aos pastores e ministros, reverendos e todos aqueles que pregam o dízimo em suas denominações, o contexto do dízimo para sustentar as paredes das redes denominacionais está incorreto conforme as Sagradas Escrituras. Porque o próprio apóstolo Paulo, Shaul, do hebraico, o Saulo, ele mesmo testificou, cheio do Ruach HaKodesh do Espírito Santo, que o eterno Criador não habita em templos construídos pela mão do homem. Então, não fuja para outro versículo ou outra ideia. Examine esse versículo. Essa passagem do apóstolo Paulo é bem conhecida. Ele não habita em templos construídos pela mão do homem. Isto na nova aliança. E será o tema principal do próximo vídeo. Porque no Antigo Testamento, como é mais conhecido, a Antiga Aliança, existia o templo e era vigorado sim a presença do Eterno ali, embora ele esteja em todo lugar. Mas era vigorada sim a presença do Eterno ali no templo, devido às orações de todos ali. Porque é para ser chamada casa de oração. Como foi chamada casa de oração. Porém o templo foi destruído. E os dízimos, que eram para ser dados àquele templo, não vigoram mais na nova aliança. E sim, o segundo dízimo e terceiro dízimo. Lembram que vimos o primeiro, segundo e terceiro dízimo? 3 tipos de dízimo? Não estou falando de tridízimo, que você tem que dar 3 dízimos no mês, ou uma certa quantidade em dinheiro maior do que costuma dar onde você frequenta. Não é nada disso. Estou falando dos 3 tipos de dízimos como mandamentos determinados pelo eterno Elohim de Israel. O primeiro era para o templo e os levitas, o qual não existem mais, tanto o templo como os levitas. Ou seja, o próprio Salvador testemunhou e profetizou que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derrubada do templo de Jerusalém. E isso aconteceu de fato. E os dízimos que eram ordenados para ser entregue ali no templo e para os levitas, não são mais praticados devido a essa destruição do templo, que foi profetizada pelo próprio Salvador. Porque ele testificou que a partir dali o templo é ele que seria derrubado e reerguido no terceiro dia com a sua ressurreição de dentre os mortos em um corpo físico, imortal e glorificado. Por isso não existe mais templo na nova aliança, para que você dizime ao templo. E quanto aos levitas, na nova aliança temos testificado que devemos ofertar aos órfãos e às viúvas. Agora vejamos, ao que se refere o segundo e o terceiro dízimo mesmo,
A diferença do segundo e terceiro dízimo é que o segundo dízimo é para você guardar consigo mesmo, para quando ocorra os festivais ou festas hebraicas determinadas pelo Eterno, você tenha com o que festejar, dinheiro para suprir suas necessidades durante as festas e comprar comidas e bebidas para festejar durante essas festas. E também suprir tanto órfãos e viúvas como levitas se encontrassem no caminho ou no lugar em que estivesse. E o terceiro dízimo é bem semelhante, porém, não é o dízimo que você guarda para as festas, mas sim que você guarda para aquelas mesmas classes de pessoas que é dito para ajudar também no segundo dízimo durante as festas, como órfãos e viúvas, mas que você guarda para dar mesmo a eles, como dízimo, como ofertas, porque o Eterno separou como santo, como mandamento, porque os órfãos e viúvas são necessitados. E se você quer dizimar, são essas pessoas que você deve dar o seu dízimo. E por que na nova aliança são ofertas? Porque o dízimo é somente a 10ª parte do que você colhe, do que você planta, do que você cultiva, e que você pastoreia, se fosse no caso de animais. Já com as ofertas você pode dar a 10ª parte, ou até uma menor parte, se você não tiver uma parte maior, ou até tudo que tem naquele tempo, daquele lá da congregação dos primeiros escolhidos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Alguns davam grandes ofertas, até tudo que tinham, mas de coração, não intimados por alguém, e não podiam mentir quanto ao que estava dando, seja pouco, metade ou tudo, como fez Ananias e Safira. Tem que ser de coração e verdadeiramente falar a verdade. Agora, examinando esses contextos, não se preocupe com os versículos, porque estão escritos na Bíblia, tudo que eu falei aqui. E no próximo vídeo vai ser somente sobre os dízimos e ofertas na nova aliança. Aí citarei os versículos concernentes a isto. Mas o que quero que vocês entendam, na paz, graça do nosso amado Salvador e Redentor, o Messias, é que os 3 dízimos determinados como mandamentos pelo Eterno Elohim de Israel só são vigorados atualmente, ou possíveis de serem vigorados, o segundo dízimo e o terceiro dízimo. E você já entende agora, se viram desde o primeiro vídeo, o que são o primeiro, o segundo e o terceiro dízimo. Quais são os tipos? E para que servem? Temos que o segundo e o terceiro dízimo são para levitas, órfãos e viúvas, e estrangeiros que estiverem com você ou próximo de você. Lembrando que a diferença é que o segundo dízimo é o dinheiro que você guarda consigo, para que você tenha como se suprir durante as festas ou festivais determinados pelo Eterno, as festas hebraicas. Digo dinheiro atualmente porque nem todos cultivam a terra, nem todos são agricultores, ou têm animais. E como está orientado na palavra, aqueles que não poderiam chegar a tempo no local, com os seus alimentos, animais, poderiam vender e no local determinado comprar tudo o que quisesse. Vejam a organização, a preocupação, o zelo do Pai Criador com o seu povo. Porém, é assim que as igrejas ensinam? Não é assim que as igrejas ensinam, infelizmente. Então você, amigo visitante do canal, ou dizimista, irmão na fé, que quer continuar dizimando, você ouvindo as escrituras sobre os dízimos e como eles devem ser cumpridos, porque são mandamentos do Eterno, você deve então dizimar, quer dizer, dar a 10ª parte
Porque se você for dizimar, você terá que tirar a 10ª parte, que é diferente. Ou então você tem que dedicar a 10ª parte do seu salário, seja mensal ou anual, ou no final de 3 anos, que são os órfãos e viúvas, dentro da fé, que precisam de algo, que estão passando por dificuldade. Essa é a forma de dizimar e cumprir com esse mandamento do Eterno. Não é sustentando mais o templo de pedra, não, porque ele não existe mais. E essas denominações ou instituições religiosas não são templo que o Eterno determinou os mandamentos. Agora, quanto aos levitas, hoje não existem levitas em cada esquina ou em cada denominação para que eles sejam ajudados. Tanto que no Novo Testamento é citado que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas. Não cita os levitas. Mas vejam que essa orientação da nova aliança de ajudar órfãos e viúvas são os mesmos mandamentos do 2º dízimo e do 3º dízimo da antiga aliança, que é para ajudar o estrangeiro, os órfãos e as viúvas, os pobres. Percebem que continuam, só que de forma de ofertas, na nova aliança, que você pode dar tanto a 10ª parte, como uma parte maior e de coração. Por quê? Porque não existe mais templo de pedra. Nós que somos o templo mediante a fé no Messias. Não tem como provar hoje quem são realmente os levitas, descendentes da tribo de Levi, ou do sacerdócio levítico. Esses pastores que cobram dízimo, eles não são levitas nem da ordem dos sumos sacerdotes Zadok, do templo que Salomão construiu, do templo de Davi e Salomão. O sumo sacerdote Zadok, ele foi um sumo sacerdote da ordem levítica de Arão. E os levitas também são da tribo de Levi. E hoje, atualmente, os pastores que pedem dízimo deveriam ser dessa ordem levítica. E eles não são descendentes de Zadok, nem da tribo de Levi, para que tenhamos que dar o dízimo a eles. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a forma das Sagradas Escrituras. Então pense outra vez, você dizimista, está dizimando corretamente? E você, amigo ouvinte, que seja pastor, reverendo, líder denominacional, eu não estou trazendo essa palavra para ficar contra você ou causar inimizade, ou para que os membros da sua igreja ou denominação saiam. Não, não. Não é isso. Estou trazendo o contexto real das Escrituras. Um estudo bíblico sobre o dízimo e as ofertas, no contexto real das Escrituras. E você, pastor, que realmente crê no eterno Criador e no seu Messias Salvador, reveja esses conceitos na paz do Redentor de Israel. Reveja os contextos bíblicos sobre os dízimos e as ofertas. Se você aprendeu corretamente e se está ensinando corretamente, não é vergonhoso admitir alguns erros e se arrepender deles. Lembrando que os levitas que eram alimentados ou viviam dos dízimos que eram oferecidos ao templo ou entregues ao templo e a eles viviam a serviço do templo dia e noite. Dia e noite. E não cobravam nada de ninguém. As pessoas que dizimavam e ofertavam ao templo, eles não cobravam nada de ninguém. As pessoas que davam, entregavam os dízimos ao templo e a eles, porque era mandamento do Eterno. Eles não cobravam por pregação, ou por uma viagem para um certo lugar, ou por uma conferência, ou por um culto especial. Eles não cobravam. Ah, mas eu vivo disso, é a minha profissão. Então quer dizer que vamos ter que parar a obra? Não.
A obra ela deve continuar. Mas será que a Kehilá, a congregação dos escolhidos, elas são feitas de paredes de concreto ou de pedras vivas? Como está escrito na Brit Hadashah, Nova Aliança. Uma pergunta que eu deixo a vocês. Não é para parar a obra, porque aqueles que querem ter um local para continuar adorando ao Eterno, falando da sua palavra, estudando a sua palavra, se eles sentem no coração em ter um local para continuar esse trabalho, eles devem ofertar, seja a 10ª parte, um todo, a 50%, independente de quanto seja. Eles devem ofertar conforme o seu coração propõe, sem imposição de líderes, o quanto eles devem dar. Por consciência também, que para ter um local para continuar esse trabalho, eles devem ofertar e mantê-lo. Mas não que seja a igreja, porque a igreja são pedras vivas, como veremos no próximo estudo. Lembre-se que não é dízimo para continuar esse tipo de trabalho, porque os dízimos são para os estrangeiros, os órfãos e viúvas, e para você guardar para você mesmo, quando tem algum festival e festa determinada pelo Eterno, como está escrito no livro de Levítico, sobre as 7 festas do Eterno. Não que você tenha que ser judaizante, não é nada disso, mas com entendimento, viver essas festas, ajudando os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, que estão perto de você, que creem no Eterno, e estão passando por dificuldade. E também até aqueles necessitados, que não conhecem o Eterno como você conhece, que não tem o conhecimento que você tem, mas sabem que ele existe. Você também pode ajudá-los. Então, os amigos líderes de igrejas, que podem não concordar e não gostar, não fiquem contra mim, mas se não concordarem, expliquem onde está errado as passagens que eu li. Porque o que eu falei está escrito, e são os mandamentos do Eterno, as escrituras sagradas. Então não se preocupe se você trabalha na obra ou vive da obra, mas entenda que o dízimo, ou os dízimos atualmente, não são para o templo. As ofertas para continuar o trabalho, pode ser, porque eles também financiavam os apóstolos e os ajudavam, porém os apóstolos não pediam nada, e não eram dízimos que eles davam. Porém, o segundo dízimo e o terceiro dízimo continuam em forma de oferta na nova aliança, que são para os órfãos e viúvas, pessoas necessitadas, os pobres, no corpo da fé principalmente, e até fora dele, que venham a entrar na mesma fé devido a este auxílio, a este mandamento. Lembrando mais uma vez que os dízimos, segundo e terceiro dízimo, são para essas pessoas. Não é para o templo. Não são para o templo. Então, se você quer dizimar, faça como está escrito, no contexto real das Escrituras. E aos líderes, não se deve pedir dízimo, porque o templo já foi destruído. E os dízimos para o templo eram para o templo de Jerusalém, e não para as denominações, ou templos construídos pela mão do homem. Mas se você trabalha na obra, em uma determinada denominação, não precisa parar. Por enquanto. Mas continuará trabalhando na obra. Se você for realmente fiel ao Salvador, você corrigirá todas as falhas aprendidas e que foram ensinadas. No nome do Eterno, Yahushua HaMashiach. E como deverão continuar a obra no local determinado ou denominacional? Por enquanto, através das ofertas, do bom entendimento dos membros que querem esse local para continuar o trabalho e estudo da palavra, sem imposição de valores.
mas de uma boa consciência deles, que sabe que gera custos para ter um trabalho desse tipo. Porém, os dízimos não são para o templo, são para as pessoas. E aos pastores que vivem da obra, a exemplo dos apóstolos, e precisam sobreviver, também depende das ofertas dos membros. E para isso, eles devem entender o que são ofertas e dízimos, conforme as Sagradas Escrituras. Porém, não deve ser cobrado, nem por uma hora de pregação, nem por uma visita em outra igreja, um cachê para pregar em determinado lugar, um cachê para dar testemunho em algum outro lugar. Não deve ser cobrado, porque tais que querem viver da obra devem trabalhar genuinamente, conforme as Sagradas Escrituras, sem pedir nada, e praticamente quase 24 horas, tirando as horas que deve dormir e estar com os seus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Então, como vocês viram na cena, está escrito no livro de Mateus, capítulo 23, versos 23 e 24, ali o nosso Salvador, Yahushua, que é Jesus para muitos, porque não conheceram o nome em hebraico original. Por isso muitos chamam Jesus, pois assim traduziram, na maioria das Bíblias, em português. Temos então ele falando contra os fariseus e escribas, pois eles ofertavam e dizimavam, conforme está nos mandamentos, com alimentos, cereais, tanto que ele cita a hortelã, o endro e o cominho. Eles ofertavam alimentos, porém faziam por obrigação, não era de coração. Tanto que faziam por fazer e negligenciavam as três virtudes que o Messias falou: a justiça, a misericórdia e a fé, porque era isso que deveriam praticar: a justiça, a misericórdia e a fé, sem deixar de dar o dízimo. Quando eles praticavam o dízimo, mas não tinham nem justiça, e nem misericórdia, e nem fé, faziam por obrigação. Por que a justiça? Porque os dízimos, além de serem para os levitas e sustentação do templo, eram para os órfãos e viúvas. Deveriam também agir com misericórdia, pois parte do dízimo eram para eles, e não necessariamente para o templo. Assim eles estariam agindo com fé, porém não era o que estava ocorrendo também naquele tempo. Agora, pelo fato dele ter falado que era necessário que fizesse assim, continuassem dizimando, sendo que praticassem a justiça, a fé e a misericórdia, não quer dizer que hoje tenha que dar dízimo para o templo. Por quê? Porque o templo não existe mais. Ele mesmo disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada ou derrubada. E de fato isso ocorreu. O templo foi totalmente destruído. Ah, mas está no Novo Testamento que tem que dar. Sim, está no Novo Testamento. Porém, você não entendeu o conceito de nova aliança e antiga aliança. Por isso que deram esse nome. Aqueles que não entenderam o conceito de antiga aliança e nova aliança, deram o nome de Antigo e Novo Testamento. Mas veja bem, a nova aliança inicia com o derramar do sangue do Cordeiro. E quando Jesus, ou Yahushua, para falar no original, falou dos dízimos e da justiça, misericórdia e fé que eles deveriam praticar,
ele ainda não tinha derramado seu sangue, e o templo ainda estava de pé. Porém, depois que ele derramou seu sangue e passou a erguer, construir um templo de pedras vivas em seu nome, aquele templo ele foi derrubado. Porque na Nova Aliança, o Novo Testamento, como você conhece, o templo não é aquele templo de pedra construído pela mão do homem, nem o templo de Jerusalém. O templo é o nosso amado Salvador, o Cristo ressurreto, o Mashiach, o Messias ressuscitado em um corpo físico glorificado. Pois ele mesmo disse que morreria, em 3 dias derrubaria o templo e ao terceiro dia ressuscitaria, o ergueria outra vez. E temos em várias passagens no Novo Testamento que fazemos parte do corpo do Messias, do corpo de Cristo. Consequentemente, este corpo é o templo do Elohim vivo, do Deus vivo, para que você entenda. É o corpo do Messias. Esse é o verdadeiro templo na Nova Aliança, ou no Novo Testamento. Não é mais o templo de pedra, porque se for o templo de pedra, todos que crerem assim estarão em um perigo contra as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque estarão contra a sã doutrina dos apóstolos, do que eles ensinaram. Tanto que depois, eles não adoravam mais no templo, mas em espírito e em verdade, em todo lugar. Como está escrito no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 4, dos versículos 'Eu não vou ler o contexto inteiro, porém essa passagem é a passagem onde o nosso amado Salvador fala com a mulher do poço, a samaritana. E no versículo 20, eu vou grifar aqui para ficar melhor para visualizar. No versículo 20 temos: Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E no versículo 21, disse-lhe Jesus, Yahushua: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No versículo 23, temos: Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E mais no versículo 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E como está no versículo 21, disse Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Por que será que o nosso amado Salvador disse que nem naquele monte onde ele estava, nem em Jerusalém, nem no templo, ele está querendo dizer que em nenhum lugar específico determinado seria somente o lugar de adoração, mas em qualquer lugar que estiver os seus verdadeiros adoradores, aqueles que adorem o Pai em espírito e em verdade, o Pai será adorado, independente se seja naquele monte, em Jerusalém ou no templo, ou em qualquer outro lugar. Porque o eterno Elohim de Israel, o nosso Pai Celestial, o Pai do nosso amado Redentor, o Messias de Nazaré, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Por isso, é necessário que ele seja adorado em espírito e em verdade. Aí temos também o testemunho do próprio Messias, que não é só entre 4 paredes, porque o Eterno não habita em templos construídos pela mão do homem, como o apóstolo Paulo ensinou. Alguns usam aquele contexto do Salmo onde diz: Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, à casa do Eterno.
referente ao templo de Jerusalém e também a própria Jerusalém. Porém, aquela visão era no Antigo Testamento, porque o local onde se adorava e era para ser feito local de adoração, foi dedicado, consagrado ao Eterno. Porém, na Nova Aliança, não temos mais isto, de ser um local, a casa do Eterno. Porque na Nova Aliança, no Novo Testamento, o templo do Espírito Santo somos nós. Está escrito, e eu nem vou citar esses versículos, porque é muito conhecido, e não preciso citar, para que saibam que está escrito. O próprio apóstolo Paulo indagou: vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Onde é que está escrita essa passagem? Ou seja, existe uma mudança de templo do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E que templo é este? É o nosso amado Salvador. É o seu corpo, composto também de gentios e judeus, judeus e gentios, ambos enxertados na mesma oliveira, como está em Romanos capítulo 11. Por isso temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Não existe mais templo de pedra. O fato deles se reunirem no Novo Testamento em vários locais para adorar e estudar a palavra do Eterno, não quer dizer que tinha que se levantar templos. Não, não. O templo eram eles. Eles não tinham uma denominação, uma placa. Eles não se dividiam. Só estavam alguns em Éfeso, que era uma cidade, outros em Esmirna, que era outra cidade, outros em Coríntios, que é uma outra cidade. E por isso temos a igreja que está em Coríntios, a igreja que está em Éfeso, ou a Querilá, né, que no original é congregação, porque eram aqueles da mesma fé, que estavam em cidades diferentes, mas não eram denominações, nem templos diferentes uns dos outros. Era o mesmo templo, o mesmo corpo, viviam da mesma fé no Messias Redentor e ressurreto. Agora, para provar que houve realmente uma mudança de templo, vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 7, dos versículos 5 ao 12, onde está escrito: ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Aqui temos que, quando muda o sacerdócio, também há mudança de lei e mudança de templo. Por isso a mudança de lei. Porque Melquisedeque, como nosso amado Salvador, sem genealogia, hoje é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E também, por isto, a mudança de templo na Nova Aliança, no Novo Testamento, e mudança de lei, porque os dízimos não são mais para o templo de pedra. Por isso, mudando o sacerdócio, a mudança de lei. Porque agora na Nova Aliança não são mais aos levitas e o sumo sacerdote pela ordem levítica que devemos dizimar, mas ao sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Por isso temos na Nova Aliança, o Novo Testamento, que não existem mais dízimos para o templo nem para os levitas, mas sim para os órfãos e viúvas, porque ele preservou os procedimentos
que existiam no segundo dízimo e terceiro dízimo no Antigo Testamento, o qual vimos nos primeiros estudos, nos primeiros vídeos desse tema de estudos. Então vamos ler onde está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, onde temos: a religião que Elohim, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Então, como podemos ver, temos testificado ali no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, o mesmo que era aplicado no segundo dízimo e terceiro dízimo, que era o procedimento de ajudar, dar daqueles dízimos para os órfãos e viúvas, e estrangeiros e necessitados que estivessem por perto. Para isto é o dízimo, segundo dízimo e terceiro dízimo, que pode ser usado como ofertas na nova aliança, como bem explicou o apóstolo Tiago, ou Iakov, no hebraico, que seria o irmão de Yahshua, ou Yahushua, Jesus, como a maioria conhece. Lembrando que, principalmente os da fé, que estiverem passando por dificuldade, devem ser ajudados. Você pode utilizar o dízimo para ajudá-los, e aí aplicar como oferta, porque a oferta você pode dar 1/10 ou até muito mais, de coração. Percebe que continua na Nova Aliança, o Novo Testamento, mas em forma de oferta. Esse que é o dízimo, para o corpo, para a sustentação das pedras vivas do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Não são mais pedras de concreto ou de calcário, mas pessoas. Consequentemente, também aqueles missionários da fé, como foram os apóstolos, devem ser ajudados com suprimento para suas viagens e necessidades pessoais. Assim eram com os apóstolos também. Eles não possuíam mansões ou carros caríssimos, carros importados, fazendas. Eles não tinham nada disso. A maioria andava somente com a roupa do corpo, iam de lugar em lugar e não pediam nada. Alguns ofertavam, outros não. Mesmo assim, eles jamais deixaram de pregar o Evangelho. Eles não cobravam para dar testemunho ou para cantar em algum local. Eles não cobravam, porque de graça eles receberam e de graça eles deram, assim como ordenou o nosso Salvador. Em um certo momento, o apóstolo Paulo viu que aqueles irmãos convertidos estavam realmente necessitados e passando por privações devido à perseguição, não tinham liberdade nem para trabalhar direito por causa da fé. E ele fez uma mobilização das congregações que tinham se convertido lá na época, digo congregações no sentido de pessoas unidas ou reunidas em determinadas cidades, por exemplo, na Acaia, Galácia, Macedônia e alguns lugares da Ásia. Eles reuniram suas ofertas para ajudar aqueles irmãos necessitados que estavam precisando, tanto de roupas como de alimentos. Para isso que deve ser o dízimo. Ou, atualizando para que esse dízimo seja melhor, para isso que devem ser as ofertas, seja 1/10 ou mais. Não é para sustentar um templo de pedra, mas templos vivos, templos de pedras vivas, como está escrito. Onde será que está escrito que somos pedras vivas? Agora vamos ler novamente no livro de Malaquias capítulo 3, dos versículos 10 e 11. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, promete Yahweh dos exércitos. Esses são os dois versículos mais usados nas denominações, como vimos nos vídeos anteriores, para induzir o povo a entregar a 10ª parte do salário em seus templos.
Porém, já vimos que o dízimo não é a 10ª parte do seu salário, todo mês, mas sim a 10ª parte dos alimentos, de todos os trabalhos e tipos de frutos e animais. Consequentemente, trazendo para os dias de hoje, se você não trabalha diretamente com esses alimentos, você poderia utilizar sim o seu dinheiro para comprar alimentos, para então poder dar o dízimo com alimentos e não com dinheiro, porque o propósito dos dízimos são para que o templo tenha mantimentos e não dinheiro. Porém, na nova aliança não existe mais templo. E esses alimentos, mesmo provendo do dinheiro, estão direcionados para os órfãos e viúvas e para os irmãos da fé, necessitados, estiverem passando por dificuldade ou até mesmo que estiverem vivendo da obra como missionários e totalmente fiéis à sã doutrina dos apóstolos. Eles possuem direito a essas ofertas para seu sustento e suas viagens. Porém, não é exigido quantias, mas você dá e oferta conforme o seu coração, conforme o que o Eterno propor em seu coração. Aí eles usam o versículo 11 para dizer que o Eterno repreenderá o devorador. Porém, o devorador neste contexto são aqueles vermes, insetos, que acabam com as colheitas, os cereais, os frutos da terra. É quanto a essas coisas corruptíveis que o Eterno promete abençoar e repreender. Igualmente, ele promete chuvas sobre a terra, para que tenham boa colheita, e todos os cereais e frutos cresçam sem pragas nenhuma, e sem devorador, larvas ou insetos devoradores. Esse é o real contexto das Escrituras quanto aos dízimos e às ofertas. Não é que o devorador seja realmente o diabo ou Satanás, e que Yahushua o repreenda, mas o contexto era esses vermes, esses corpos que destruíam as colheitas. É lógico que se você não estiver com seu coração baseado nas Escrituras Sagradas, ou com elas escritas no seu coração, porque se você deixar na Bíblia, estará praticamente como nas tábuas de pedra. E não foi isso que o Messias veio fazer. Ele veio escrevê-las no nosso coração. Então essas palavras, essas escrituras sagradas, se cremos realmente no Eterno, nosso Salvador, devemos tê-las no nosso coração, e não simplesmente em tábuas de pedra ou em livros de papel. E quando temos essa palavra no nosso coração, vamos viver conforme a vontade do Eterno Pai e do nosso Messias Salvador. E assim seremos abençoados grandemente em todas as coisas. Trazendo essa palavra de Malaquias capítulo 3, versículos 10 e 11, para os dias de hoje, como está na nova aliança, ofertando a órfãos e viúvas, e principalmente também aos irmãos na fé que estejam passando por dificuldade, pois é para o corpo, o verdadeiro templo do Eterno, o Messias. É este templo que devemos suprir todas as coisas. E fazendo isto, realmente, o Eterno abençoará grandemente, como está prometido nas Escrituras. Então entendam que os gafanhotos, ou as pragas, ou o devorador, não é diretamente o diabo Satanás, e que Yahshua o repreenda, mas sim aqueles bichinhos que acabavam com as colheitas. O Eterno prometia e promete abençoar, trazendo para os dias de hoje todas as áreas da nossa vida, se formos fiéis a Ele. Porém, entendam e não esqueçam que o templo na nova aliança não é o templo de pedra, de concreto, mas de pedras vivas, corpo do Messias, nosso amado Salvador. Eu e você, como templos do Espírito Santo. E realmente sei que existe uma pressão grande e psicológica nas denominações quanto aos dízimos e as ofertas, pois os grandes líderes e pastores fazem essa pressão isolando esses versículos e não ensinando o verdadeiro contexto das Escrituras. E algumas pessoas com medo de irem para o inferno, ou achando que estão rebeldes diante do Eterno, dizimam
Infelizmente, algumas nunca veem resultado daqueles dízimos que elas entregam nesses templos. Não vou dizer que jamais ofertei em um templo denominacional ou em alguma instituição, mas posso dizer que jamais entreguei os dízimos como eles pedem e ensinam. Mas já colaborei com alguns trabalhos e obras que achava que estavam fazendo corretamente. Porém, o verdadeiro contexto dos dízimos e das ofertas são esses que acabamos de ver nessa série de estudos. Embora muitos hoje sejam perseguidos, caluniados por guardarem o nome do Eterno nosso Salvador, e às vezes são prejudicados, até mesmo no trabalho e em suas vidas pessoalmente. Nesses casos, realmente não é porque está dando dízimo ou não está dando dízimo, mas porque você guarda e vive a palavra do Eterno e é perseguido por seu nome. Não é por causa do dízimo que você é perseguido, pois nas próximas séries de estudos poderemos ver o que significa verdadeiramente os dízimos e as ofertas no sentido espiritual. A exemplo do próprio Cristo, o Messias, nosso Salvador, como primogênito dentre os mortos. E nós, como os templos vivos do Espírito Santo, também somos ofertas ao Eterno Pai, ao seu templo espiritual. Porém, a parte espiritual, que também é profética, quanto às profecias, veremos em uma outra série de estudos. Vamos ver uma cena aqui de um outro filme, onde conta uma passagem que é muito usada também para dizer que podemos dar dinheiro ao templo, porém eles não entendem o contexto real dessa passagem. Vamos ver a cena. No templo, Jesus viu uma viúva pobre dando 2 moedas de cobre. É muito pouco. Ela não pode dar mais? Afirmo a vocês, esta viúva pobre deu muito mais do que todos os outros. Porque os outros deram do que estava sobrando das suas riquezas. Ela, porém, pobre como é, deu tudo quanto tinha para viver. Diga-nos, com que autoridade você faz estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Eu também farei uma pergunta. Diga-me quem deu autoridade para João batizar, Deus ou os homens? O que vamos responder? Se respondermos que foi Deus, ele vai perguntar: por que não acreditar em João? Mas se dissermos que foram os homens, a multidão vai nos apedrejar, porque eles acreditam que João era o profeta. Não sabemos quem mandou João batizar. Então eu também não digo com que autoridade faço estas coisas. Acabamos de ver a passagem da viúva pobre, que deu tudo o que tinha para viver. Chamou a atenção do nosso amado Redentor, porque ela deu tudo o que tinha para viver. Foi uma oferta maior, comparando com todas as outras ofertas, porque estavam dando do que sobrava. Porém, eles usam essa passagem para dizer que pode-se dar dinheiro no templo, só que não entende o real contexto. Ali no templo existia o gasofilácio, que é tipo essa imagem que está aparecendo agora, usada em muitas igrejas denominacionais, hoje em dia, para ofertar e deixar suas moedas ou dinheiros lá dentro. Não quer dizer que eram exatamente iguais a esse, mas esses são os que são usados hoje em dia, na maioria das igrejas, ou em boa parte delas. Porém, eles não sabem o que significa esse gasofilácio e para que servia. Não era para ser colocados dízimos ali, porque os dízimos não cabem ali. Esse gasofilácio não foi mandamento do Eterno. Não foi o Eterno que ordenou a Moisés. Se você não sabia, seja dizimista ou pastor, agora você vai ficar sabendo. Em 2 Reis, capítulo 12, e em 2 Crônicas, capítulo 24, tem a história de um rei chamado Joás, que foi um rei temente ao Eterno Criador, que teve essa ideia, junto com o líder dos sacerdotes, de criar essa caixa para arrecadar dinheiro com impostos e também para reconstruir o templo, pagando os operários que trabalhassem no templo, os construtores, para restaurarem, fazerem uma reforma no templo de Jerusalém. Ou seja,
não é mandamento do dízimo, mas foi um pedido e ordem do rei Joás, para que se criasse o gasofilácio e fizesse esse arrecadamento de dinheiro para pagar aqueles trabalhadores que estavam trabalhando na restauração ou reforma do templo. Aí eu faço uma nova pergunta. Era para dízimo? Então eu entendo, amados inscritos no canal, o Criador, o nosso Pai Celestial, vos ama grandemente, mediante o nosso Redentor, o Messias de Nazaré. Essas arrecadações eram para a construção do templo de Jerusalém, para pagar os trabalhadores que estavam trabalhando na renovação do templo. Não é mandamento para construir outros templos em outros lugares, para serem casa de adoração, ou templo do Eterno. Porque o templo de pedra consagrado ao Eterno foi aquele de Jerusalém somente. E ele foi destruído como o nosso Messias profetizou. E na nova aliança não existe mais templo. Ou seja, as ofertas em dinheiro no gasofilácio não eram necessariamente o dízimo, como não é hoje, em envelopes, ou em dinheiro dentro de uma caixa, ou cestinhas, porque infelizmente ensinam os dízimos e as ofertas praticamente quase 100% fora do seu contexto real. Então, sabendo disso tudo, que essas ofertas eram para construção e reforma do Templo de Jerusalém, não para outros templos, e que os dízimos são alimentos, e segundo a ordem de Melquisedeque, o templo foi destruído e agora existe um outro templo que é espiritual, são as pedras vivas, os templos do Espírito Santo. Quer dizer que não existe mais templo de pedra para você dar o dízimo para sustentar um templo de pedra, mas sim um templo espiritual, composto de pessoas, pedras vivas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. A essas que você deve ofertar, seja para ajudar em suas necessidades ou para colaborar com a obra do Eterno. Se forem realmente evangelistas, pastores verdadeiros na sã doutrina dos apóstolos. Então eu sei que prolongou, poderia estender mais essa parte, ou última parte do estudo, mas eu vou fechar por aqui em 5 partes. Quero então que você compartilhe esse vídeo desde o primeiro. Eu vou deixar na playlist para ficar mais fácil de compartilhar. Você pode entrar na playlist e copiar o primeiro link e compartilhar com seus amigos nas redes sociais esse estudo, que será de revelação para muitas pessoas que não entendiam ainda o dízimo com todos esses detalhes e contextos. Não esqueça de deixar o seu like e, se possível, comentários, caso surjam algumas dúvidas. Farei o que puder para respondê-las. E que o eterno Elohim de Israel, no nome de Yahushua HaMashiach, seu Messias enviado, ressuscitado e glorificado, te abençoe grandemente e até os próximos estudos. Shalom Aleichem.